Abrimos o Evangelho de Mateus 7:1-5. Vinde, Espírito Santo, enche-nos com tua verdade e justiça e amor, e renovaremos o mundo. Amém. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. Sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu olho? Ou como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu tens uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Como sempre fazemos, o tema desta leitura nos faz questionar o contexto deste texto. O que Jesus quis dizer aos seus? O problema aqui colocado por Jesus está em referência a todos que na sua época queriam exigir do outro um comportamento irrepreensível, sendo que o próprio comportamento não era nada edificante. Jesus condena essa atitude hipócrita, falsa, muito comum entre os fariseus, que se sentiam santos e julgavam as pessoas sem reconhecerem os próprios erros. Eles falavam das falhas dos outros, sem reconhecerem que também falhavam. Na semana passada, ouvimos Jesus dizer que se não superarmos a justiça dos fariseus, dos doutores da lei, não entraremos no reino dos céus. Hoje, nos mostra mais um exemplo a ser superado. O que Jesus nos quer dizer? A primeira questão se refere à medida. Sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Duas perguntas ficam diante dessa afirmação de Jesus. A primeira: qual é a medida que eu devo usar para julgar o meu próximo? Essa medida é a mesma que uso para julgar os meus atos. Segunda pergunta: a minha crítica ao meu irmão, sou capaz de primeiro olhar para mim mesmo, perceber o quanto também erro e o quanto Deus é generoso e pródigo no seu perdão para comigo? Querendo não ser julgado, não devo julgar. Se Deus me perdoa sempre, a medida do meu perdão para com o meu próximo deve ser a medida do perdão de Deus para comigo. O problema é quando não somos capazes de perceber quanto Deus é misericordioso para conosco. A descoberta do amor de Deus nos faz ser mais compassivos, tolerantes e mansos. Este olhar de um Deus misericordioso pode nos ajudar a não cair na tentação do julgamento radical do irmão. A segunda questão que colocamos agora se refere à coerência. Quando alguém é coerente, vai ser capaz de reconhecer os seus defeitos, os defeitos do outro, mas não é porque ele é defeituoso ou porque tem problemas que não pode ajudar o irmão a superar os próprios limites. O problema é quando queremos tirar o defeito do outro sem absolutamente começarmos trabalho algum de tirar os nossos defeitos. Ninguém aqui exige de ninguém perfeição, porque todos temos defeitos. Ninguém tem o direito de condenar o outro por algo que tenha feito sem antes ter coragem de olhar para si e fazer a pergunta: se essa atitude honesta de perguntarmos sobre os nossos limites e reconhecermos que somos também pessoas que erram, poderá abrir perspectivas.
Terceira questão. Onde fica a correção ao irmão? Para tirar o cisco do olho do outro, tenho que aceitar que o outro tire a trave do meu olho. Fico pensando nas pessoas que já, por exemplo, se deixaram levar pelas drogas, que delas saíram. Elas têm o dever de ajudar os outros a saírem da mesma condição que um dia já estiveram. Isso sem condenar. Penso nas pessoas que se prostituíram, por exemplo. Elas têm o dever de alertar os outros sobre os riscos e o vazio que leva a essa atitude. Penso nas pessoas que um dia já foram corrompidas ou se deixaram corromper. Elas têm o dever de ensinar e viver o que as levou a cometer injustiças. A descoberta de Jesus nos faz entrar em diálogo com Ele. Reze comigo. Jesus, me comprometo hoje a não murmurar, falar mal do outro por detrás. Ajuda-me, com Teu Espírito, a perceber claramente os meus limites, a fim de ser mais misericordioso com os outros que erram. Quero Te pedir a sabedoria para ajudar o meu irmão a viver da melhor forma possível, usando a correção fraterna. Peço-te que todas as vezes que olhar a cruz com o crucificado, possa eu ser inspirado a perceber o seu infinito amor para conosco. E com isso, sermos capazes de não julgar, mas ajudar os nossos irmãos mais próximos no seu caminho de direção e felicidade. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor mostre a sua face e se compadeça de ti. Amém. O Senhor volva para ti o seu olhar e te dê a sua paz. Amém. Desça a bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.